Olá, meu nome é Sofia e esse é o Semanada, as notícias mais importantes da semana em até 10 minutos. Não foi greve só de caminhoneiro, foi greve aqui também. Mas enfim. Eu queria pedir desculpas que o vídeo dessa semana está sendo atrasado. A gente teve alguns problemas para gravar, mas a partir de semana que vem já vai estar tudo normal. Então, antes de entrar na demissão do Pedro Parente, que era o ex-presidente da Petrobras, eu vou ter que dar um panorama geral para ficar mais fácil de vocês entenderem por que tudo isso aconteceu. Ao longo da história, a Petrobras sempre esteve submetida a algum tipo de controle de preço em todos os governos. O que fez o Pedro Parente se demitir foi, que entrou em discussão com isso, foi até que ponto o governo deve ou não controlar a Petrobras, e não se o controle deve ou não existir, porque ele sempre existiu, mas assim, qual é o nível? Se é um controle mais alto, se é um controle mais leve, é isso que está mais ou menos em discussão. Nas últimas décadas, a política de preços da Petrobras era o seguinte: a Petrobras esperava, se o preço subisse muito, ela esperava um tempo para ver se o preço ia continuar subindo ou se ia voltar a cair, antes de repassar esse aumento para os consumidores brasileiros, antes de mudar os preços aqui. E se abaixasse era a mesma coisa, se o preço caísse muito lá fora, antes de diminuir o preço aqui, ela via se ia continuar diminuindo ou se ia voltar a subir, dessa forma manter um preço mais estável, sem mudanças bruscas. E dessa forma deixava também o próprio caixa deles, assim, o próprio dinheiro deles de uma forma mais estável. Porque tinha momentos que subia, ela segurava, ela tinha um certo prejuizinho, mas quando descia e ela mantinha o preço um pouco mais alto do que quando baixava, compensava um pouco esse prejuízo. É mais ou menos isso. O desequilíbrio começou durante o governo da Dilma Rousseff, quando o governo, em conjunto com a Petrobras, decidiram manter congelados os preços do petróleo aqui no Brasil, enquanto o barril de petróleo subiu muito de preço no mercado internacional. Com isso, trouxe uma dívida enorme, porque foi uma maneira que eles acharam que iria controlar o início da crise financeira, mas que acabou só piorando a inflação e deixando uma dívida enorme para a Petrobras. A partir de 2015, a Petrobras teve uma dívida de 392 bilhões de reais e se transformou em uma das empresas mais endividadas do mundo. A questão é que a Petrobras é uma empresa semi, o que significa que ela não é nem totalmente estatal, nem é totalmente comercial. Então, por mais que a grande parte, assim, o dono de grande parte das ações, né, de grande parte da empresa é o governo. Embora a maior parte seja do governo, tem uma parte que são de acionistas, que são pessoas normais que compram um pedaço da empresa com o próprio dinheiro. Isso significa que a empresa precisa prestar contas com o mercado externo. E o que aconteceu? Com o esquema da Lava Jato e com ela perdeu muito credibilidade. A Petrobras perdeu muita credibilidade do mercado externo e teve um grande escândalo com o governo americano, que forçou ele a devolver cada centavo dos acionistas americanos que foram perdidos durante o esquema de corrupção. E essa era o caos, né? Essa situação de dívida, de perder credibilidade na Bolsa de Valores. Era a situação quando o Pedro Parente assumiu a presidência da Petrobras em 2016. E desde então ele tem feito assim, falando em questão da Petrobras, na visão da Petrobras, ele fez um bom trabalho, ele conseguiu para o primeiro trimestre desse ano um lucro de 6,96 bilhões de reais. Ele conseguiu, o Parente, né? Ele conseguiu reduzir o endividamento, melhorou o balanço, né? Deixou a conta da Petrobras um pouco mais estável e conseguiu aumentar a produção. Grande parte do bom desempenho da Petrobras sob o comando de Parente tem a ver com o que eu até expliquei no último vídeo, que é a nova política do governo Temer, que é acompanhar o preço brasileiro. Agora não é mais mantido, não tem essa política de preço de manter mais ou menos estável. Agora o nosso preço acompanha o balanço externo, ou seja, se o preço aumenta, que aumenta, se o preço cai, que cai.
E essa nova política de preços acabou ajudando em diminuir um pouco a dívida e melhorar esse sentido a Petrobras. E grande parte do bom desempenho da Petrobras tem a ver com essa alta dos preços ultimamente. Um estudo da CBIE mostrou que o petróleo, embora estivesse em baixa em 2016 no mercado externo, a Petrobras manteve o preço alto aqui para compensar a dívida que ela tinha acumulado ao longo desses últimos anos. A Petrobras deve hoje, em 2018, 380 bilhões de reais. Sendo que o problema é 79% desse valor a gente deve em dólar. Ou seja, se o dólar aumentar, a dívida também aumenta. Se a Petrobras quiser vender o petróleo ignorando a variação do dólar, o que vai implicar nos preços da gasolina, diesel, em todos os combustíveis em geral, se ela quiser ignorar essa variação do dólar, ela vai ter que pagar a diferença. O que significa, mais ou menos, tentar explicar. Se o petróleo custa aqui no Brasil R$1 e lá fora custa R$2, e o governo quiser manter o preço de R$1, esse R$1 de diferença que aumentou o preço vai ter que ser pago de alguma forma, ou seja, o governo vai ter que pagar essa diferença. Mas, para a Petrobras pagar a dívida que ela está devendo e ter ainda lucro para sair do buraco, por assim dizer, significa que o preço teria que aumentar e o consumidor pagar mais do que deveria. Então, no momento que o governo decidiu fazer esse acordo, que ia dar um desconto de 46 centavos por litro do diesel, significa que ele vai ter um rombo no orçamento do governo e da Petrobras. Para compensar esse rombo no orçamento, o governo vai ter que tirar provavelmente de imposto de algum lugar. Vai ter que deixar de construir uma ponte ou cancelar alguma política de saúde ou de educação para poder compensar isso. Então, toda essa situação socioeconômica dos últimos anos, da dívida da Petrobras e agora com isso do diesel, com o desconto de 46 centavos, entrou uma discussão muito grande de que o que acontece para ter um desconto de 45 centavos a menos do preço do diesel, que acaba sendo afetado porque parte da produção do diesel tem petróleo, é que esse desconto vai custar ao governo. Para poder abaixar o preço, ele vai continuar pagando o preço normal, por mais que os consumidores não o paguem. Então, o que está em discussão é, você acha justo que o preço do combustível aumente para compensar essa dívida da Petrobras, que está há muitos anos e que precisa algum dia ser paga e sair do vermelho, por assim dizer, mas para o preço aumentar e essa dívida diminuir, vai ser a custas de uma população, não só de carro pessoal, mas uma população de caminhoneiro, taxista, de pessoas que trabalham muito dirigindo, com entrega e que seria as custas dele para pagar a dívida da Petrobras. Ou você acha justo que, de fato, tenha uma diminuição às custas do governo para compensar esse aumento nos combustíveis, mas que esse dinheiro vai sair de algum lugar e que tudo bem tirar imposto de saúde, educação ou de construção de obra pública para compensar esse prejuízo no combustível. Então, não sei, deixa a sua opinião aqui embaixo e entra na discussão. Foi anunciado na sexta-feira que quem vai assumir a posição de Pedro Parente vai ser Ivan Monteiro. E desde que isso foi anunciado, as ações da Petrobras caíram muito no mercado da Bolsa de Valores internacional. E só sexta-feira a Petrobras perdeu 40 bilhões de reais. Então, gente, respira. Desculpa, estou tentando não fazer esse vídeo muito chato. Mas que realmente é um assunto denso. Eu estou tentando explicar da maneira mais fácil possível. Mas se você ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu posso tentar, nos próprios comentários ou no próximo vídeo, dar uma esclarecida e tentar ajudar você da melhor forma possível. Então vamos lá, gente. Um assunto puxa o outro, agora a gente vai falar das consequências que estão, querendo ou não, atreladas a isso da Petrobras, que foi o que vai acontecer agora com a redução do preço do diesel. Agora, desde 21 de maio, que o governo aceitou que vai reduzir 46 centavos do preço final do diesel, vamos ver como é que vai ser esse desconto. De onde vai sair esse dinheiro? Então, a coisa que eu preciso explicar primeiro é que o litro de diesel não vai estar necessariamente mais barato. Nesse valor que não é fixo, vai ter o desconto de 46 centavos.
Então isso pode variar muito. Se aumentar muito, o diesel ainda vai ficar caro mesmo com desconto. E se baixar bastante também, pode ser que fique mais barato ainda por causa do desconto. Então, por causa desse desconto, o governo vai ter que juntar 4 bilhões de reais para suprir a necessidade, né, para poder pagar esse desconto prometido. Parte desses 4 bilhões que precisam ser juntados para suprir esse desconto, né, que o governo vai ter que juntar para poder pagar a conta, vai vir de um projeto de reoneração da folha de pagamentos. O que é isso? A reoneração da folha de pagamentos é uma revisão da carga de imposto que os empregados de uma empresa custam. Então, além desse projeto, dessa revisão de imposto da folha de pagamento, então eles vão retirar incentivos a exportadores, indústria de refrigerantes e a indústria química também. A parte econômica do governo cancelou mais de 1,2 bilhões de reais. Vai ser cortado o orçamento de áreas como saúde, educação, saneamento e habitação popular. Os cortes estão detalhados em 36 páginas do Diário Oficial da União, uma edição extra. Só o Ministério da Saúde vai perder 160 milhões de reais. Serão afetados hospitais universitários, as populações indígenas e a Rede Cegonha, que é um projeto que acompanhava gestantes. Então acabou. Vamos passar para uma próxima notícia. Desculpa, obrigada. Se você assistiu até aqui, dá um like, porque eu sei que foi difícil. Você é um guerreiro, parabéns. Você é um Força, guerreiro, ícone. Forças ou ícone. A primeira produção da Netflix no Brasil, chamada 3%, foi renovada para sua terceira temporada. Os novos episódios vão sair ano que vem, em 2019. E é uma produção brasileira, com atores brasileiros. E eu acho legal, se quem não assistiu, assistir. Tem muito de tecnologia e de ficção científica que nem todo mundo gosta. Mas eu acho que é importante a gente prestigiar e assistir produções brasileiras, porque quanto mais retorno a gente dá para produções brasileiras, mais elas são produzidas, porque dá dinheiro. Então, vocês assistindo vai mostrar para a Netflix que a gente está interessado e que, quem sabe, um dia vai ter cada vez mais produções brasileiras e prestigiar nosso país e a nossa produção cultural. A Netflix costuma, em média, gastar 60 milhões de dólares para uma produção delas. No caso de 3%, foi apenas 10 bilhões de reais. O que, apesar de ser um valor muito pequeno comparado com o que a Netflix costuma usar, foi um dinheiro muito grande para o padrão brasileiro de investimento no audiovisual. Porque esse dinheiro foi produzido, né, o projeto do 3% foi produzido aqui, com equipes, muitos dos equipamentos e atores, e surgiu, né, investimento e empregos para a população brasileira. Além disso, foi muito prestigiado lá fora, por mais que muitos brasileiros não conheçam, ou alguns não valorizam, não gostaram, eu não sei. É uma produção, 3% é muito bem vista lá fora. Então dá uma visibilidade muito legal para o nosso país. Netflix me patrocina. Fã de 3%. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar mais 4 presos da Lava Jato nessa segunda-feira. Eles eram parte de uma rede de doleiros que supostamente ajudou o ex-governador Sérgio Cabral a lavar o dinheiro junto com seus principais ex-auxiliares dos cofres públicos do Rio de Janeiro. Em menos de 2 semanas, Gilmar Mendes soltou outros 19 presos. Esse foi a Semanada dessa semana. Dá like, se inscreve e comenta aqui embaixo o que você achou. E até semana que vem!